Amém, amém. Bom dia, Deus seja louvado por estar em nosso meio. Nós cremos que o Senhor está aqui conosco e eu louvo a Ele, porque você também está aqui, porque você também ouviu a voz do Espírito Santo e nessa manhã você se coloca na presença dEle para ouvir o que de melhor Ele tem a te dizer. Deus seja louvado, uma feliz segunda-feira a cada um. Irmão Ronald, seja muito bem-vindo, meu querido, mais uma vez em nosso meio e que Deus te abençoe. Se você estiver me ouvindo, podemos fazer 2 orações, pode abrir seu microfone, você pode fazer a primeira oração, meu irmão. Olá, muito bom dia a todos. Que prazer estar aqui novamente. Louvado seja Deus. Vamos orar então? Vamos. Obrigado, Senhor, porque, a exemplo do que aconteceu com Jesus Cristo, na madrugada nós te encontramos com a certeza de que, quando o mundo silencia, a gente consegue distinguir ainda melhor a tua voz. Obrigado pelo privilégio de fazer parte desse grupo que tem feito bem a tantas pessoas e a mim particularmente. Por essa segunda oportunidade de estar com esse grupo tão especial que se consagra ao Senhor e recebe então de ti bênção, misericórdia, paz, perseverança e certeza da tua breve volta e da nossa salvação. Continua conosco nos momentos que se seguem e rogamos por Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, aqui continuando a falar com o Senhor. Eu quero te agradecer por essa bênção tão especial de acordar, de poder abrir os olhos. E não apenas os olhos físicos, Senhor, mas também os olhos da fé. Porque entendemos que o Senhor está disposto a nos dar uma bênção toda especial nesta manhã, neste momento em que nos colocamos diante da tua presença para te ouvir, Pai. Obrigada, Deus bendito. Eu sei que a tua palavra é uma caixinha de surpresa e cada vez que abrimos encontramos algo novo. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Ainda, Pai, que a história de hoje seja repetida, eu tenho também em meu coração uma certeza. Quando o Senhor repete algo, é porque o Senhor está nos chamar a atenção. Ou talvez porque tem alguém aqui que ainda não ouviu. Mas o certo é, Senhor, o Senhor quer nos levar para Canaã. E eu quero entrar lá. Eu creio que cada um dos que aqui estão também quer estar lá. Então, Senhor, por favor, molda-nos segundo o caráter do teu Filho amado Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender a força do teu poder, a entender que de nós mesmos não conseguimos buscar essa semelhança. Mas no Senhor nós podemos todas as coisas, porque foi isso que o Senhor disse a nós. Então, Senhor, por favor, toma o teu servo em tuas mãos, continue a falar com ele e que ele possa ser um verdadeiro mensageiro do Senhor nesta manhã de bênção. Perdoe os nossos pecados, continue conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmão Ronald, aqui a gente sempre diz a mesma frase para entregar a palavra ao mensageiro. Então, a voz é sua, mas a palavra é do Senhor. Amém. Fique à vontade, meu irmão. Amém. Queridos, essa semana aconteceu uma coisa assim, muito importante na nossa vida. E começamos ontem a semana com uma visita a um local muito especial. A minha esposa, ela faz parte do Ministério da Mulher, da igreja onde a gente frequenta, e ontem nós fomos visitar um abrigo de crianças. Crianças que estão ali por um período de tempo, é um local onde há
uma limitação, né, de intervalo de vida dessas crianças para estarem ali. E nesse local são crianças de 1 a 7 anos de idade. Essa mesma instituição tem uma outra casa, onde nessa casa ficam crianças de 0 a 1 ano de idade. Por conta do tratamento precisar ser tão específico, né, para esses intervalos. Então, nós fomos lá para acolher um pouquinho, se voluntariar a visitar aquelas crianças e passar um tempinho com eles. E a gente, então, se depara com histórias de vida tão distintas e tão precocemente vivendo momentos tão difíceis. Então, ali você tem criança que a mãe e o pai abandonaram porque os pais são usuários de droga, crianças com 3 aninhos de idade que já sofreram violência sexual dentro de casa por pessoas muito próximas, os pais, tios, avós, pessoas muito próximas que violentaram essas crianças. A mais velha, para vocês verem lá, tem 7 anos de idade e já vai precisar sair de lá para uma outra instituição ou se conseguir alguém que acolha essa criança. O meu coração foi assim, tão tocado, eu fiquei assim, tão sofrido, né, com o que a gente estava vivendo, que me veio à mente um salmo que sempre me doeu muito ler, mas eu sempre achei tão necessário ler esse salmo, que é o Salmo 13. E eu queria ler para vocês o Salmo 13, que fala assim tanto ao meu coração, daí o título do nosso tema de hoje que eu escolhi, que foi Até quando, Senhor? E aí o salmo começa assim. Eu estou lendo na versão Almeida Revista e Atualizada. E aí fala assim: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse é um dos menores salmos que a gente tem na Bíblia, se não for o menor. E é um salmo que, para mim, deixa muito bem claro o porquê de eu gostar tanto dessa personagem, né, de Davi. Davi talvez tenha sido a personagem bíblica que é mais, eu posso dizer assim, mais humano. Porque Davi, durante a vida dele e durante o registro que a gente tem na Bíblia sobre essa personagem, talvez seja aquele que mais se pareça com a gente. Inúmeros momentos da vida desse homem ficou registrado ali a dor, a angústia, o sofrimento, as inseguranças dele, os medos, mas também as certezas, a confiança, as verdades e a profunda impressão do poder de Deus na vida desse homem. E, por fim, a salvação de Deus na vida desse homem. Então, quando eu olho para a trajetória da vida dessa personagem e olho para a trajetória da minha vida, eu percebo que todas as coisas me são possíveis. Todas as coisas, elas são
possivelmente acontecerão comigo se nesses extremos de confiança plena ou de distanciamento pleno de Deus aconteceriam comigo. Vocês vejam assim que esse salmo é uma oração de fé que qualquer um de nós poderia fazer. Então, quando a gente começa a estudar o capítulo 13, né, o salmo de número 13, mostra que apesar de viver uma perseguição, oposição, situações realmente muito difíceis, o povo de Deus pode se deleitar na graça e proteção de Deus. Primeiro porque, nos versos iniciais, a gente vê Davi falando de circunstâncias da vida. E quantos de nós, se for falar das circunstâncias da vida, se for atentar para essas circunstâncias da vida, a exemplo do que aconteceu com Davi, também não falaria: até quando, Senhor? Até quando eu não serei promovido? Até quando eu não terei resposta a essa minha oração? Até quando os meus inimigos se levantarão contra mim? Até quando eu serei difamado dentro da família, no trabalho, na sociedade? Até quando eu sofrerei traições, decepções? Até quando eu terei que continuar perseverando e esse meu corpo vai continuar doente? Até quando, até quando, até quando? E vários outros momentos de até quando. O interessante é que a Bíblia fala que esse salmo foi escrito pelo próprio rei Davi. E que, de acordo com o título, parece que esse salmo era um louvor público de Israel. Pois ele fala ali que ele foi direcionado ao cantor Mor, que era provavelmente um ministro de música que existia naquela comunidade. Era um canto de Israel porque Israel, né, estava vivendo inúmeros momentos de crise, de luta, de perseguição, de guerra contra outros povos. E de acordo com Davi, como ele fala nesse salmo, provavelmente ele escreveu esse salmo num momento também difícil da sua vida. Alguns estudiosos falam que poderia fazer referência a esse salmo de uma maneira bem literal. Assim, seria possível que o salmista estivesse falando num contexto de guerra ou mesmo de conspiração contra a vida dele. E a gente sabe que em muitos momentos ele viveu guerra, mas uma das piores guerras era ser perseguido pelo rei Saul, que ele tanto queria fazer bem, tanto queria ajudar, e esse rei, por ciúme, ficava ali então especulando contra, né, ficava tentando contra a vida dele. Só que essa é uma corrente de pensamento. Há ainda estudiosos que também falam que se a referência aos adversários ela for tomada assim de uma maneira mais genérica ou até mesmo de uma maneira figurada, então poderia ser que o salmista estivesse, né, não estivesse falando de perseguição humana. Poderia ser que naquele momento ele estivesse falando de um cenário que podia ser uma doença que Davi carregasse. Não importa como for. O que importa é que a posição mais ampla aceita é de que o salmista estivesse se referindo aos seus inimigos, qualquer deles que fosse, real ou imaginário. E a gente poderia dividir o Salmo 13 em duas sessões, quando da primeira até o Salmo 4, ali, né, do versículo 1 ao versículo 4, Davi fala de questões exteriores. E a partir do verso 5, né, os dois últimos versos, ele fala de questões interiores. Ele fala da confiança no livramento do Senhor. Na medicina, há uma expressão que fala de doenças exógenas ou de doenças endógenas. As exógenas são aquelas que você pode adquirir.
E as endógenas são aquelas que você já nasce com uma predisposição para ela. E Davi, então, fala dessas duas expressões, tanto aquelas que podem vir de fora, quanto daquelas que podem vir de dentro. Mas aí, quando ele olha, não mais para as circunstâncias, mas ele olha para ele, e ele percebe quem é Deus, ele começa a dar glórias a Deus. Então, ele começa perguntando, até quando, Senhor? Vejam que até entre os versículos 1 e 2, ele fala 3 vezes essa mesma expressão. E aí fala de uma forma muito clara, né, do desespero dele, da agitação que está existindo no coração dele nesse período, diante daquela situação que ele enfrentava. Angustiado, quando a gente olha de uma maneira humana. Ele se sentia sozinho, impotente, se sentia frágil, se sentia alvo de todos os ataques. E aí o que a gente percebe com isso? Que mesmo homens piedosos, né, homens tementes, com o coração segundo o coração de Deus, eles podem se sentir assim. Eles podem passar por momentos de insegurança, de incertezas, e podem clamar ao Senhor. Isso realmente faz parte da fraqueza humana, que muitas vezes tenta dar lugar ao pessimismo, em vez da esperança. E Davi era assim, Davi se sentia assim naquele momento, desprezado pelo Senhor. A prova disso é que sua maior preocupação não era o mover dos seus adversários contra ele, mas era o silêncio de Deus. E aí ele então insiste naquela questão: até quando, Senhor? E aí eu parei e fico pensando na minha vida, e eu gostaria que vocês pensassem na vida de vocês. Não diferente do que acontece com Davi, a gente também pode viver esses momentos de excitação espiritual e de depressão espiritual. E percebam que o momento de depressão, ele é imediatamente seguido, ele ocorre, né, imediatamente após o momento de excitação espiritual. Assim aconteceu com alguns patriarcas, assim aconteceu com Eliseu, assim aconteceu com Moisés, que depois de uma manifestação poderosa do amor de Deus na vida deles, uma manifestação poderosa de Deus diante dos seus olhos, pode ser que ele caia em profunda depressão. E talvez isso seja uma das maiores lições que a gente precisa ter nessa manhã, é exatamente isso. Imediatamente após uma manifestação poderosa do amor de Deus, ou imediatamente antecedendo uma manifestação poderosa de resposta de Deus à nossa oração, pode ser que venha uma situação de depressão e de angústia. E assim como aconteceu com Davi, a gente também clame: até quando, Senhor? Até quando? Vejam que essa experiência aconteceu na vida de inúmeras pessoas. Os mártires lá do Apocalipse também perguntaram ao Senhor, né, lá no capítulo 6, versículo 10, até quando, Senhor? Até quando o nosso sofrimento vai passar à nossa frente e o Senhor não vai tomar uma posição? Só que as perguntas desses momentos de desespero não deveriam enterrar o nosso coração nem a nossa esperança no desespero em si, na circunstância em si. Isso deveria produzir em nós e nos conduzir a uma experiência de confiança ainda maior no Senhor. Se por um lado ela é a expressão da nossa inquietude, do nosso tamanho diante desse Deus, por outro lado ela deve expressar a certeza que estamos recorrendo a alguém que governa todas as coisas e que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí então Davi fala, né, até ali no versículo 3,
Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Primeiro ele pede que o Senhor atente, né? Que o Senhor olhe. Ele queria ser contemplado, se sentir olhado, percebido por Deus. Logo depois ele pede que o Senhor responda a sua oração. Davi queria, na verdade, ser encorajado por Deus, perceber momentos, perceber lampejos de que Deus estava com ele e assim, então, torná-lo mais forte, torná-lo mais perseverante. Logo depois, Davi pede que o Senhor ilumine os seus olhos, abra os seus olhos. Ele queria, na verdade, o vigor de Deus em sua vida. Ele queria que Deus renovasse o brilho da sua vida. Como a gente fala, eu preciso ver brilho nos olhos das pessoas. Eu queria ver brilho nos meus olhos. Ele queria forças para não sucumbir às situações exteriores. Ele queria forças para não sucumbir às situações que estavam enterrando ele, de cabeça para baixo, se a gente pode chamar assim. Porque se ele ficasse preso às circunstâncias da vida, ele certamente seria derrotado. E isso seria alegria para os seus adversários. E graças a Deus o Salmo não termina no versículo 4. Ainda temos diante de nós os versículos 5 e 6. Quando no final, nos versículos finais desse capítulo, Davi, então, parece que tem uma virada de mesa, parece que, então, a chave vira, tem aquele clique na vida dele. Ele sai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria criar no conforto do livramento de Deus. E aí, quando ele fala assim, no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Veja o que parece num capítulo tão pequeno, num salmo tão curto, que Davi parece que fica louco. Ele fala de duas situações extremas na vida dele. E aí, quando você olha para a tua vida, quando eu olho para a minha vida, não parece que é exatamente isso? Que inúmeras emoções, que inúmeras coisas acontecem ali num período tão curto, e aí a gente fala assim, homem de pequena fé. A gente ouve Jesus falar, homem de pequena fé. Mas como acontece essa situação de pequena fé? Acontece essa situação de pequena fé porque nós somos humanos e ainda aqui nessa terra o desespero vai bater na nossa mente, o desespero vai bater ao nosso coração. Mas Davi, num salmo tão curto, deixa claro para a gente que em situações muito extremas a gente pode estar ali no fundo do poço. Mas quando a gente deixa de olhar para as circunstâncias, quando a gente deixa de olhar para as situações, e aí ele fala: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Senhor, está tudo muito ruim. Só que no tocante a mim, naquilo que depende de mim, eu confio na tua graça. E aí a gente ouve Paulo gritar aos nossos ouvidos, né? A tua graça me basta. A tua graça me basta porque pode ser que as circunstâncias não mudem nesse intervalo. A tua graça me basta porque pode ser que nem tudo mude, pode ser que a doença não cure, pode ser que o desemprego bata a minha porta, pode ser que eu continue sendo traído, pode ser que eu continue sendo perseguido, pode ser tudo, mas a tua graça me basta. E aí, quando a tua graça me basta, o meu coração se regozija na tua salvação, porque a tua salvação não depende de mim, não depende das circunstâncias, depende daquele que não muda e daquele que não perde nenhuma batalha. E porque Davi, naquele momento, reconhece isso, que no tocante, na parte que me cabe, na parte que cabia a Davi, no homem Davi, era a confiança de que as circunstâncias não poderiam matá-lo. No tocante a ele, bastaria ele confiar no Senhor, porque ainda que esse corpo, que é mortal, fosse destruído, perseguido, maltratado, a salvação dele não fica preso a uma circunstância, não fica preso a um tempo.
A salvação dele depende daquele que é o infinito, daquele que é poderoso para nos curar e nos salvar de todas as circunstâncias da nossa vida que nos trazem dor, insegurança, tristeza, lágrimas. Porque a última promessa do Senhor é de que, lá em Apocalipse 21:4, que Deus vai agir. De que forma? Enxugando de todos os olhos a lágrima, e não haverá mais dor, sofrimento e morte. O próprio Deus está prometendo trabalhar na vida de cada um de nós aqui que participa desse grupo, que está essa manhã iniciando o dia com o Senhor. Ele vai agir em nossa vida, não dependendo e não preso às circunstâncias, mas que ao final o nosso Redentor vive e ele se levantará para sempre. Aqui há um contraste muito nítido entre a celebração dos seus inimigos e a nossa própria celebração. Esse salmo pequeno, profundo, rude, sangrando, ele fala muito claramente qual é a divisão de água que há entre a alegria momentânea do homem quando vê o nosso sofrimento e a nossa celebração quando vemos a nossa salvação, porque o homem enxerga o nosso sofrimento. O nosso coração e a nossa mente precisam ter olhares da nossa salvação, precisam ter olhares naquele Deus que tudo vê, que tudo enxerga, mas que tudo faz para o nosso livramento e para a nossa salvação. O salmista confronta essa expectativa sinistra, afirmando que o livramento que vem do Senhor é o motivo da alegria. Então, a gente ouve Paulo gritando, né? Alegremos, uma vez mais alegremos. Alegremos não por conta das circunstâncias, mas alegremos porque a gente sabe quem é que está lá trabalhando pela nossa salvação. E essa pessoa que trabalha pela nossa salvação, ele não conhece derrota na sua vida. O currículo de Jesus Cristo não tem derrota. E porque não tem derrota, a sua vida, a minha vida, há de ser uma vida vitoriosa, não por conta das circunstâncias, não por conta das respostas imediatas, terrenas e temporais que provavelmente a gente espere, porque provavelmente nem tudo vai acontecer da forma como a gente espera, nem tudo vai ter resposta conforme nós queremos, mas a nossa salvação vem do Senhor, porque tem planos maiores que a nossa mente. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito não são pensamentos de morte, mas são pensamentos de vida. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de cura e não de doença. Os pensamentos que Deus tem a respeito de nós é de vida e não de morte. Nesse salmo a gente vê que a dor de Davi que o levou à adoração. A dor levou à adoração. A inquietação dele acaba no momento em que ele percebe que precisa ter convicção nas promessas de Deus e não as circunstâncias da visão dos nossos inimigos. E às vezes nós nos prendemos tanto à perspectiva dos nossos inimigos e não à perspectiva de Deus para a nossa vida. É esse o convite do Senhor, que num salmo tão curto, mas profundo, dolorido, ele clama à nossa mente. Percebam o que eu, o Senhor, penso a vosso respeito e o quanto eu trabalho ao seu respeito. Davi é uma personagem tão interessante porque ele percebia que às vezes Deus demorava a agir em seu benefício. E em meio a dificuldades, ele irrompeu naquele lamento. E eu quero dizer para você que assim como Davi, pode ser que o nosso lamento se levante muitas vezes. Mas o meu desejo e a minha oração é que não fiquemos presos a essas circunstâncias e nem fiquemos presos
sob a perspectiva dos nossos inimigos, quer sejam imaginários ou reais. E quando eu digo imaginário, não é que não nos cause dor. Eu digo imaginário porque pode ser sentimentos que venham à nossa mente, que provavelmente as circunstâncias nem existam. Mas há também os sofrimentos reais. O meu desejo e a minha oração é que não fiquemos presos às circunstâncias que são trazidas na nossa vida sob a perspectiva dos nossos inimigos, mas que o nosso regozijo seja com base no nosso Senhor, que tudo vê, que tudo enxerga, mas que pela sua perspectiva há esperança, há regozijo, há salvação. Que essa manhã, que essa semana de trabalho que se inicia, a nossa perspectiva também seja essa, de olhar para a nossa vida com o olhar voltado para aquele que nunca erra, que nunca falha, que não perdeu nenhuma batalha. Que você seja motivo da vitória do Senhor nesse dia, sob as circunstâncias desse dia, mas com a perspectiva da eternidade, quando o Senhor finalmente vai nos recolher em seus braços e saberemos os detalhes de que em cada provação, de que cada momento difícil, o anjo que o Senhor designou para estar nos protegendo e guardando estava ali conosco, nos livrando de males e de circunstâncias que a gente nem pode imaginar. Porque, assim como disse Davi, eu queria encerrar dizendo que no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. E aí então eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos livre. E nos salve, por fim, as nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa manhã. E que nos regozijemos no Senhor, para a sua honra e para a sua glória, e testemunha todas as pessoas que nos cercam. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Irmão Ronald, eu estou encantada. É assim mesmo que pronuncia o seu nome, né? Espero que sim. É assim, irmã. Louvado seja Deus. Eu estou aqui impressionada, encantada. Como o Espírito Santo trabalha de forma tão magnífica que a gente nem compreende. Uma mensagem tão simples, mas tão assertiva, que só pode ser descida do céu, só pode ser enviada do céu, não tem outra explicação. Amém, amém. Eu tenho certeza, eu não estou falando isso de mim mesma. É um sentimento celestial, e eu posso ver pelos comentários dos meus irmãos aí no chat, glorificando ao Senhor, porque eu estava aqui com vontade de abrir o microfone também e falar bem alto, amém, amém, louvado seja Deus, porque era assim que eu estava me sentindo à medida que o Espírito Santo ia falando através de você. E eu louvo a Deus por isso. Nós vamos orar, nós vamos ter nesse momento 3 orações, se possível uma das 3 cantada. Eu gostaria de ver as mãozinhas, quem pode nos ajudar aqui nesse momento. Nós temos aqui algumas pessoas conosco que sempre gostam de orar, outras que louvam, mas eu quero ver uma mãozinha levantada aí, a irmã Fátima Barros. Louvado seja Deus, seja muito bem-vinda, minha irmã. Irmão Ronald, você pode fazer a primeira oração, então? E a terceira será cantada, para a honra e glória de Deus. Aquele que se sentir à vontade pode abrir seu microfone e louvar. Vamos orar, então. Oremos. Eu posso fazer um pedido de oração que chegou para mim ontem de maneira muito urgente?
Sim, meu querido. O Se pai você de depois um... puder escrever no chat, porque daí a gente Escrevo, anota, eu escrevo viu? sim. Mas pode pronunciar, sim, Tá, pode ficar à o pai vontade. de um amigo, o pai de um conhecido meu do trabalho, eu estou agora em Recife, eu moro em Belo Horizonte e essa noite ontem eu vim para Recife para trabalhar aqui na região essa semana. E essa pessoa viria para me encontrar para nós trabalharmos juntos. E então à noite ele me passou uma mensagem que não poderia estar aqui porque o pai dele teve um mal súbito e ele vai precisar ir então para o interior de São Paulo para acompanhar o pai. E eu pedi a ele, né, se nós poderíamos orar, que nós temos um grupo de oração, que eu colocaria o nome dele. Eu gostaria que vocês intercedessem. O nome da pessoa se chama Arthur Reginaldo Allen. Então, que a gente pudesse, durante o dia, durante essa semana, orar pelo Arthur. E eu vou dando notícia para vocês, que eu creio mesmo, eu creio que Deus há de operar um milagre e a gente vai ver a manifestação do poder de Deus na vida desse homem e que vai servir de testemunho para a gente aqui e na vida desse meu amigo que se chama Fernando. Então eu vou Amém. orar agora e confio e agradeço já antecipadamente aos irmãos que vão orar pelo Arthur Reginaldo Allen. É isso mesmo. Oremos, então. Pode orar, irmão. Somos gratos, Senhor, porque os nossos olhos se abrem, a nossa mente se expande quando abre a tua palavra, quando busca o Senhor em primeiro lugar. E essa é a tua promessa, que quando nós te buscarmos em primeiro lugar, nós te encontraremos. Quando nós levarmos as nossas angústias ao Senhor, nós sararemos. Estamos aqui começando a nossa semana de trabalho, iniciando o nosso dia, confiando que o Senhor tem reservado bênçãos para nós. Bênçãos que a gente não conhece, bênçãos que a gente não sabe a dimensão, o tamanho, a profundidade delas. E que isso não estão, essas circunstâncias, essas bênçãos não estão presas à aparência nem ao modelo humano. Nós cremos na tua graça, no teu poder, na tua bênção, que é a preservação da nossa eternidade contigo, ainda que maltratem o nosso corpo, que a nossa mente, o nosso coração estejam presos ao Senhor, e que a escolha que fazemos diariamente sob as circunstâncias da vida não precisam prender a nossa mente para nenhuma dessas, mas para a gente precisa ter um regozijo no Senhor, na tua salvação. E essa manhã eu quero colocar a vida do Arthur Reginaldo Allen, pai do Fernando, meu amigo, nas tuas mãos. Que o Senhor opere o milagre de cura, para que todos percebam o que o Senhor pode e o que o Senhor quer fazer na vida dele. Que sirva para testemunho, que sirva para regozijo, para reconhecimento do Senhor e da atenção e amor que o Senhor tem por aquele homem e por tantas pessoas que a gente conhece que carecem da tua misericórdia e da tua benevolência. Rogo também por aquelas crianças que nós conhecemos ontem naquele abrigo, pelas cuidadoras. Rogo por cada irmão que está participando desse culto nessa manhã, que faz parte desse grupo, que suas vidas sejam abençoadas, que o teu poder recaia sobre a vida deles, que a influência do Espírito Santo fale aos seus ouvidos. Este é o caminho, andai por ele. Que eles sejam guiados por ti, que falem por ti, que toquem nas pessoas por ti, e que cada uma dessas situações reforce nos seus corações e mente a tua salvação. Reforce em seus corações e mente a proximidade da tua volta e que nós não precisamos ficar presos às circunstâncias temporais. Que o Senhor abençoe a cada pessoa, é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. Amém. Querido Deus, nós queremos agradecer-te, Pai,
porque o Senhor tem misericórdia de nós. A cada manhã, o Senhor renova, ó Pai, as suas misericórdias. E se estamos vivos até agora, ó Pai, foi por essa renovação que acontece a cada manhã em nossos corações. Nós queremos, ó Pai, nos colocar diante do Senhor, mais uma vez, para agradecer o pão da vida, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é luz. A Tua palavra é força, é esperança, é poder. E a cada vez que nós ouvimos a Tua palavra, Pai, ser explanada, ela vem, ó Pai, como um fogo, nos dando força, nos dando alegria, nos dando a certeza da Tua graça. E isto, ó Pai, move a cada dia o nosso ser e nos dá alegria, Pai, de saber que nós temos um Deus que tudo pode, que tudo sabe e que tudo quer de melhor para nossas vidas. Nós queremos colocar nas Tuas mãos, ó Pai, assim como Davi, como disse o nosso irmão Ronald, ele não era diferente de nós. Nós não somos diferentes de Davi. E como o Senhor mesmo disse que em qualquer circunstância o Senhor estará conosco, seja boa ou seja ruim. E é verdade, ó Pai. Muitas vezes nós sentimos uma euforia, uma alegria tão grande, de repente, logo em seguida, realmente a gente cai numa tristeza e nós nem entendemos por que que isso acontece. Mas o Senhor disse: no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Agora basta que vocês andem comigo. E nós queremos, ó Pai, andar com o Senhor hoje, ó Pai. Porque hoje é um presente que o Senhor está nos dando. E nós queremos, ó Pai, sentir a sua presença e não envergonhar o teu nome. Queremos, ó Pai, ser usados por ti todo o tempo, a toda hora. Nos capacita, Pai. Derrama sobre nós o teu santo e poderoso Espírito, Senhor, para que possamos, ó Pai, levar avante essa obra que logo, logo terminará. Porque nós sabemos, ó Pai, que pelos sinais que o Senhor nos deu, o tempo está muito próximo. E nós queremos dizer: Maranata, o Senhor logo vem. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada por estarmos aqui reunidos em tão boas circunstâncias. E nos encha do seu poder e da sua graça, porque ela nos basta. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dai proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti.
Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Amém. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmão Valmir, muito obrigada a irmã Fátima pelas orações, e que o Senhor Deus, de uma forma muito carinhosa, muito singular, esteja a nos ouvir e a nos atender. Que os nossos corações estejam abertos, receptivos, para continuar ouvindo o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Nesse momento, nós vamos às considerações, como de costume, né? E eu gostaria de ver quem é o primeiro a se manifestar, quem vai dizer aí o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Enquanto alguém se manifesta, eu quero agradecer a Deus. Assim, de uma forma, como eu disse ali quando o irmão Ronald terminou a mensagem, eu fiquei pensando como Deus ele consegue nos mimar, como Deus consegue trazer o bálsamo para nós na hora certa, e às vezes a gente nem percebe. E todas as vezes que acordamos com o desejo de glorificar a Deus, eu percebo até nisso, não é de nós mesmos. Não é de nós mesmos essa vontade de adorar, essa vontade de estar na presença do Senhor. Eu me lembro que quando eu conheci, a verdade que hoje eu conheço, eu tinha pavor de acordar na madrugada. E quando eu fui estudando a vida de Jesus, a história de Jesus, eu fui vendo que era o horário que Jesus se retirava para falar com o Senhor e para planejar o dia com o Senhor, os próximos momentos, e eu fiquei pensando, Senhor, eu preciso disso também. E quando eu consegui, pela graça de Deus, porque foi muito difícil para mim, muito difícil, não foi fácil ficar acordada. E chegou um momento em que descobri que eu precisava orar de madrugada com mais intensidade, com mais frequência, e eu fiz um propósito, Senhor, me acorde às 3, mas eu dormia muito tarde, e era muito difícil acordar de madrugada, dormindo tão tarde como eu dormia, mas eu não conseguia acordar cedo. Certa feita, o meu pai e o meu esposo estavam em condição física bem complicada, e pela misericórdia do Senhor, nós fomos a uma clínica natural, a Serra do Cipó, a Lifestyle Center, localizada ali na Serra do Cipó, e ali eles aprenderam, e eu muito pouco, porque eu só fui na condição de acompanhante, nem fiquei, só os deixei e depois voltei, retornei para buscá-los, e eu aprendi que o sono era parte dos remédios do Senhor, o descanso, né? E que tinha que ter horário certo. E ali eu comecei a clamar ao Senhor, que eu precisava de uma mudança na minha rotina, e Deus me deu a graça de mudar essa rotina, e hoje, para a honra e glória dele, às vezes eu acordo para orar às 3, quase sempre, eu sempre acordo às 3 para orar, e na maioria das vezes
eu não tenho mais sono para voltar a dormir. E eu venho aos pés do Senhor e eu passo esse tempo com Ele na madrugada e é algo muito bom. E foi aqui, nesse contexto, dessa história que eu acabo de testemunhar, que eu aprendi isso que o irmão Ronald relatou nesta manhã, e eu glorifiquei hoje assim, o nome do Senhor, porque quantas vezes no passado eu perguntava até quando, Senhor? E nesse contexto, eu passei por alguns momentos de aflição, alguns, humanamente falando, muito difíceis, e eu simplesmente dizia o que está no verso 5 dos Salmos que meditamos nessa manhã. No tocante a mim, confio na tua graça, Senhor. A tua graça me basta. E foi assim que eu nem vi o tempo passar e todas as coisas se resolveram no Senhor. Estou sem problema? Não. Os problemas continuam. Mas, porque é assim, né? A gente vai vivendo e nesse mundo, nós nunca vamos deixar de ter problemas. Contudo, confio na graça do Senhor e entendo que Ele quer resolver. Ele quer. Porque eu sei que Ele pode. Não tem si aqui. Eu sei que Ele pode. E eu sei que Ele quer. Contudo, seja feita a vontade dEle, mas eu sei que Ele é um Deus de liberdade e Ele não invade os corações. Na maioria dos casos, ou se não em todos, depende muito mais da figura humana do que do próprio Deus, porque Ele não é um Deus invasivo, Ele é um Deus perfeito e tremendo. Irmã Naudília, você tinha levantado sua mãozinha, eu vi que agora o irmão Éden também, vocês abaixaram, e eu vi que agora a irmã Ana Maria também levantou. Então, a gente precisa, né, da oportunidade. Então, irmã Naudília, seja muito bem-vinda, pode abrir seu microfone, e logo em seguida a irmã Ana Maria, depois o irmão Éden, se ainda quiser falar, tá bom? A gente vai dar a oportunidade. Deus abençoe. Amém. Primeiro eu quero dar o meu bom dia com alegria e ao mesmo tempo triste por ontem eu ter dormido, porque meu despertador ficou despertando para eu ir para a igreja. Eu me esqueci de retornar ao horário. Mas isso é bom para mim, para que eu aprenda e lembre de que o Espírito Santo sempre me acorda. E eu confiei no despertador e ele me traiu. Uma outra coisa, eu faço minha as suas palavras, minha irmã. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozijo meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor por quanto me tens feito muito bem. Eu faço minhas as suas palavras quase literais. Graças a Deus eu não tive ninguém doente lá na Serra do Cipó. Mas eu morro de vontade de ir para lá para uns dias, uma semana, talvez. Mas eu ainda irei, se Deus quiser. Agora, quanto a essa luta de levantar pela manhã, realmente é a minha luta. Meu pai, como é difícil para mim, para eu levantar uma hora dessa. Mas nessas horas, nesses dias que eu já estou aqui, eu tenho uma alegria muito grande a expor aos irmãos, a me expressar. Realmente, eu não estou tendo muita dificuldade mais. Estou dormindo mais cedo, coisa que eu dormia muito tarde, então não tem condição, meu corpo não aguentaria a minha vida assim. Dormir tarde, levantar pela madrugada, a gente levanta abrindo boca e tudo mais. Mas eu vou peço a oração dos irmãos para que eu tenha mais disposição, para que eu tenha mais certeza de que este é o horário certo, esta é a certeza de que Deus nos ouve mais pela madrugada. Não tem, é um horário, é um tempo de silêncio, é um tempo de alegria no nosso coração, porque nós temos aquele tempinho gostoso, sem barulhos lá fora, sem mais interferências do mundo na nossa vida, sabe? Então, a gente liga no céu muito mais
A ligação nossa até o céu é linda, é maravilhosa, é assim, é uma paz interior tão grande que a gente sente, que ontem realmente não foi um dia legal para mim, porque eu perdi o horário. Então, que Deus nunca me deixe eu perder esse horário, nunca mais. E que nós todos possamos ter a certeza, no tocante a mim, confio na tua graça. Que nós devemos confiar realmente na graça do Senhor Jesus. Porque o pecado, enquanto nós estivermos aqui, meu Pai, infelizmente, ele vai estar sempre nos seguindo, a perseguição é grande, a luta é grande do bem e do mal, que nós possamos realmente nos espelharmos em Davi, né? Em nome de Jesus, essa é a minha oração, minha fala nesta manhã. Muito obrigada, irmã Rona. Amém. Irmã Ana Maria. Deus seja louvado, irmã. Irmã Ana Maria, seja muito bem-vinda. Pode abrir seu microfone, minha querida. Bom dia, que a paz de Jesus seja conosco sempre. Esse salmo de Davi realmente é o lamento de muitos dos filhos de Deus hoje. Quando o irmão Ronald começou, ele falou assim, o Salmo 13 disse, meu Pai, é a minha resposta? É a minha resposta do até quando do Senhor? É porque outro dia, Júnior, estava falando aqui da palavra, você disse, irmã, vamos apertar a mão, estamos todos nesse mesmo gancho. E hoje, Deus vê assim, falando também através de você, através dessa irmãzinha que acabou de falar. E o Senhor, de uma maneira grandiosa, ele bradou para todos que estavam nessa igreja virtual. O que realmente Davi sentiu na pele nos momentos de dor, nos momentos de perseguição, nos momentos de agonia da sua alma. Ele estava gritando por Deus um socorro. A gente vê, se a gente entrar mesmo nessa história de Davi, no cenário da história de Davi, para a gente entender o profundo desse salmo, é como o nosso irmão Ronald falou. A gente vai compreender que ele estava gritando mesmo. Ele já não estava mais orando, ele estava gritando por socorro. E ele perguntava insistentemente a Deus, até quando, até quando, até quando? Mas louvado seja Deus que sempre tem uma resposta. Eu louvo ao Senhor, porque ultimamente, já tem um bom tempo que eu tenho perguntado a Deus por alguma circunstância. Até quando Deus vai durar essa agonia na minha vida que afeta o meu coração? Mas eu louvo meu Deus, porque o Espírito Santo não tem permitido afetar a minha vida espiritual. Porque a circunstância, Deus não permite eu ficar focada na circunstância. Ela está acontecendo, está mutilando meu corpo? Tá. Mas a minha fé, ela vai acelerando cada vez mais, porque eu creio que Deus tem uma resposta para todos. E aqui no Salmo 27, versículo 13 e 14, o salmista, Davi também, ele estava passando por essa fase de perseguição. E a palavra do Senhor vem nos trazendo conforto. Assim como no Salmo 13, ele trouxe o conforto para Davi, o Salmo 27 é o meu conforto. O 13 e o 14, quando ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí o Senhor vem com consolo para mim e diz, espera no Senhor, tem bom ânimo, fortifica-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. É este o meu versículo todos os dias, quando eu estou em aflição, que eu pergunto a Deus, até quando, Senhor? Será que eu estou pecando, Deus? A gente perguntar isso, até quando vai durar esse deserto? Até quando? E aí eu vejo Deus dizendo, espera, ó Israel, no Senhor. E eu tenho esperado, Ele tem me confortado, Ele tem me consolado. Eu louvo a Deus por essa mensagem de hoje, meu irmão, que Deus te usou poderosamente com ousadia da palavra no Espírito para trazer conforto e resposta às nossas inquietações.
Que Deus te abençoe e abençoe cada irmão que está ouvindo essas notificações da palavra de Deus. O que essas palavras têm feito no nosso viver no nosso coração. Essa é a minha participação hoje para a honra e glória do Senhor. Estou muito regozijante na resposta de Deus em meio à dificuldade. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Deus seja louvado, irmã. Nós, às vezes, ficamos assim, sem fôlego, né? Com tanta bênção. Irmã Neide, a senhora está com o microfone aberto, a senhora gostaria de fazer alguma consideração? Não, não é tá. para onde fechar. Ok, tem problema, irmã, já vou. Peraí que eu vou fechar, porque muitos microfones abertos trazem microfonia. Peraí, vamos um de cada vez. Elô, você levantou a sua mãozinha, está com o microfone aberto. Seja muito bem-vinda, minha querida. Aqueles que quiserem, pode levantar a mãozinha e a gente vai dar oportunidade, em nome de Jesus, a cada um, tá bom? Pode levantar a mãozinha aí. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui, assim, muito maravilhada com a mensagem de hoje. Todos os dias as mensagens são maravilhosas, mas eu me sinto amada pelo Senhor quando eu vejo que imediatamente Ele prepara um mensageiro para responder, para confortar os nossos questionamentos, né? E eu creio que a mensagem de hoje veio para confortar, né? E para poder acalentar, afofar o travesseiro daquilo que aconteceu na sala ontem, né? Do testemunho da nossa irmã Ruth. Eu creio que Deus está cuidando de você, viu, querida? E eu quero contar aqui, quando o Ronald estava falando, né, de até quando. Eu passei alguns anos, né, atrás por um problema familiar muito sério, muito grave. E no final de semana, né, eu tinha passado por um final de semana terrível, terrível, terrível. E quando foi na segunda-feira que eu saí para trabalhar, nesse dia eu fui de ônibus, né, então o trajeto demorava um pouquinho mais. E de onde eu morava, né, até o meu trabalho, o ônibus demorava em torno de uns 15 minutos. E eu fui perguntando a Deus até quando? Até quando, Deus, eu vou ter que passar por tudo isso? Até quando eu vou ter que ficar nesse deserto? E eu não tinha outra pergunta para Deus a não ser até quando. E só Deus e meu travesseiro sabiam o quanto que eu estava sofrendo. Porque às vezes a gente sofre, né, calado, a gente não compartilha isso com outras pessoas. E eu estava literalmente naquele dia sangrando. E eu fui para o meu trabalho e eu desci do ônibus continuando a perguntar a Deus até quando, até quando, até quando. E aí eu cheguei no meu trabalho. Nessa época eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, né? E eu cheguei lá na Caixa, sentei na minha mesa e continuei a perguntar a Deus até quando. Até quando, Deus? Até quando eu vou ter que passar por tudo isso? De repente chegou um senhor com a cabeça branquinha, assim, um senhor bem velho, e ele me pediu uma caneta emprestada. Ele estava com alguns envelopes de depósito, né? E ele começou a escrever naqueles depósitos, naqueles envelopes de depósito. E aí, quando ele estava ali escrevendo, ele parou, olhou nos meus olhos com ternura e me falou assim: como é que foi seu final de semana? E eu não conhecia aquele homem, nunca tinha visto, e eu não queria compartilhar com ele o que eu estava passando. E eu respondi: foi ótimo. E aquele homem parou o que ele estava fazendo, olhou nos meus olhos, colocou o dedo dele no meu nariz e me respondeu: mentira sua. O seu final de semana não foi ótimo. Não se preocupe, dê tempo ao tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. Aquele homem terminou de escrever
ele foi embora. Eu trabalhei 8 anos na Caixa. Nunca mais eu vi aquele rosto. Eu sempre procurei aquele rosto, mas eu nunca mais vi aquele homem. Eu perguntei para Deus, até quando? Eu perguntei, eu acordei perguntando, fui dentro do ônibus perguntando, sentei ali na minha mesa perguntando até quando, e Deus mandou um anjo para me responder. Dê tempo ao tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. Eu sei que tem muitos aqui passando por crisóis, por deserto, mas aquela resposta que Deus mandou aquele anjo falar no meu coração, naquela manhã de segunda-feira, eu quero responder para você. Dê tempo ao tempo. O tempo é o melhor remédio para tudo. O tempo passou, Deus cuidou de tudo, Deus sarou as minhas feridas, e é por isso que eu estou aqui hoje. Em resposta, em gratidão a Deus. Não foi fácil. Eu chorei todos os dias durante 2 anos e meio. Mas Deus mandou anjo, Deus mandou livro, Deus mandou revista, Deus mandou pregadores, Deus mandou amigos. Cada dia Deus preparava uma forma de cuidar do meu emocional. E quando tudo passou, eu tive um sentimento de gratidão tão grande a Deus, porque nos momentos mais difíceis, Deus sempre estava comigo, me guardando, me protegendo e me amparando. E aqui no livro Desejados de Todas as Nações, no capítulo chamado Sermão do Monte, na página 233, lá fala o seguinte: e existe conforto também para os que choram, em provação e dor. A amargura do desgosto e da humilhação é preferível às satisfações do pecado. Por meio da aflição, Deus nos revela os lugares infeccionados em nosso caráter, para que a sua graça possamos vencer nossas faltas. Situações desconhecidas que nos dizem respeito são apresentadas a nós e sobrevém a prova para ver se aceitamos a repreensão e o conselho de Deus. Quando provados, não devemos nos afligir e reclamar, nem nos rebelar ou tentar fugir de Cristo. Devemos humilhar o coração diante de Deus. A mais elevada prova de nobreza em um cristão é o domínio próprio. A pessoa que, diante de maus tratos ou de crueldade, deixa de manter a mente clara e confiante, rouba de Deus o direito de revelar nele sua perfeição de caráter. A humildade de coração é a força que dá vitória aos seguidores de Cristo. É a garantia de sua ligação com os cortes do alto. Cada intensa prova é um instrumento de Deus para a sua purificação. Cada uma delas está preparando-os para a sua obra como colaboradores seus. Cada conflito tem seu lugar na grande batalha pela justiça e aumentará a alegria de seu triunfo final. Tendo isso em vista, a prova de sua fé e paciência será aceita, em vez de temida e evitada, ansiosos por desempenhar sua obrigação para com o mundo, fixando o seu desejo na aprovação de Deus. Seus servos têm de cumprir cada dever, sem levar em conta o medo ou a aprovação de homens. Quantas vezes se repete em nós as experiências dos discípulos, quando as tempestades das tentações se levantam com seus terríveis relâmpagos e as ondas se avolumam sobre a nossa cabeça. Combatemos sozinhos a tormenta, esquecendo que existe alguém que é capaz de nos socorrer. Confiamos em nossa própria força, até que perdemos a esperança e ficamos bem perto da morte. Lembremos de que Jesus, se o invocarmos para nos salvar, não ficaremos isso em vão, embora com pesar ele reprove nossa incredulidade
e confiança em nós mesmos nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos, em terra ou mar. Se temos o Salvador em nosso coração, não há nada a temer. A fé viva no Redentor acalmará o mar da vida e nos livrará do perigo, de maneira que ele sabe ser melhor. Ai, gente, como é bom quando nós entregamos os nossos desertos, as nossas aflições, as nossas angústias na mão daquele que pode resolver. Talvez para nós, uma semana, 15 dias, um ano seja uma eternidade. Era assim que eu me sentia, dentro de uma eternidade, de um problema que parecia que nunca ia passar. Mas o Senhor, na sua infinita bondade, ele me mandou aquele anjo que me disse, que respondeu a minha pergunta, até quando? E ele me respondeu, dê tempo ao tempo, o tempo é o melhor remédio para tudo. Que Deus possa continuar cuidando de você no dia de hoje, porque o livro desejado de todas as nações, na página de 264, nos disse aqui, a fé viva no Redentor acalmará o mar da vida e nos livrará do perigo, de maneira que ele sabe ser o melhor. É Deus quem sabe o que é o melhor para cada um de nós. E ele sabe o que é o melhor para você hoje. E com certeza, Deus já está cuidando, preparando o bálsamo, que vai cuidar das suas feridas, dos seus problemas, dos seus crisóis. Deus não está dormindo. Os olhos do Senhor olham para você nesta manhã. E é por isso que ele trouxe essa mensagem, para confortar o seu coração e o meu também, e nos dar a certeza de que nós não estamos sozinhos. Um bom dia. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Heloísa. Eu vi que tinha alguns microfones aí abertos, eu não sei se eles gostariam de falar. Se você gostaria de falar e não está conseguindo levantar a mãozinha, pode abrir seu microfone, irmãos. E a gente tenta controlar aqui quem vai falar primeiro, tá? Não é bom muitos microfones ao mesmo tempo, porque fica dando aquele eco de microfonia. E não havendo mais ninguém, irmão Ronald, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Só mesmo assim, agradecer as considerações de cada uma das pessoas. Heloísa, muito bom te ouvir sempre. Saudade das nossas conversas. Aurenice, Fátima, a moça que fez oração comigo ontem, acho que é Kátia o nome dela. Obrigado pela oportunidade. Tem sido, cada momento aqui com vocês tem sido uma bênção. E eu vou me organizar para participar mais vezes na condição de ouvinte, porque cada hora que vocês falam reforça realmente o quanto Deus tem cuidado de mim, da minha família, do meu trabalho. E eu sou muito grato a Deus porque a família de Deus me acolhe, me suporta, me dá o aconchego necessário para acreditar e para confirmar que Deus tem esse cuidado com a gente. Um cuidado íntimo, um cuidado que é tão pessoal que às vezes só nós sabemos, né, o quanto Deus tem cuidado da gente. As pessoas não fazem ideia do que a gente passa na intimidade e é tão bom ver que Deus tem tido uma atenção especial com os detalhes da nossa vida. Eu achei muito bonito quando uma de vocês comentou há pouco sobre os mimos de Deus. E é bem isso mesmo, né? Deus vai fazendo alguns carinhos bem pessoais, são os mimos dele com a gente. E eu tenho me sentido assim, muito privilegiado, muito abençoado nessas oportunidades em participar com vocês aqui. Deus seja louvado por essa iniciativa e que Deus seja louvado através das nossas vidas, em todos os lugares onde Ele nos colocar, que a gente seja, então, o advogado de Deus para representar bem o seu nome,
falar do seu amor, viver as suas verdades e tocar no coração e mente daqueles que ainda não o conhecem. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Amém, amém. Deus seja louvado, que Deus abençoe seu trabalho aí onde você está e abençoe a sua família. E nós vamos, neste momento, para o final, né? Temos que ir, precisamos ir. Vamos orar. Eu gostaria de ver uma mãozinha levantada para orar. Na sequência, irmã Aurenice, você vai fazer o hino final para nós. Tá tudo certo aí? Sim. Louvado seja Deus, minha querida. Muito obrigada. Que o Senhor te abençoe. Antes, Amém, porém, amém. Irmã Ana Maria, você levantou a mãozinha para a oração final? Amém. Deus seja louvado, minha querida. Então, vamos orar. E eu gostaria, antes, porém, de mencionar os pedidos. Ronald, eu não vi aqui no chat o nome do Arthur, mas a gente já sabe o primeiro nome, eu vou anotar. Do seu Acabei filho de colocar. Fernando. Louvado seja Deus. Vamos orar aí pela irmã Ruth, nós vamos continuar orando por ela e pela família dela, orar pela Maria Barreto e por sua família. Vamos orar pela Rosângela, ela sempre pede, sempre coloca aqui. A irmã Fátima também pede oração pela sua filha, né, pela família da sua filha Maria Fernanda e da sua netinha, que tem 5 aninhos, a Luísa, para que elas possam ter sabedoria numa decisão a ser tomada na educação formal da Luísa, que Deus possa abençoar essa família e abençoar todos nós, e vamos sempre orar uns pelos outros, né? Essa semana a Rosângela disse que é o aniversário dela, não sei bem qual o dia, mas Deus proverá e que ela tenha uma semana de grandes bênçãos aí. Então, vamos orar, irmã Ana, muito obrigada. Deus seja louvado. Amém, amém. Querido Deus, Pai nosso que estás no céu, glórias e honra seja unicamente dado a Ti no céu e na terra. Aqui, Senhor, nós estamos com o nosso coração regozijante de gratidão. Gratidão, Espírito Santo, porque Ele sonda o coração de cada filho, de cada ser humano na face da terra. E no momento ideal, o Senhor traz a resposta devida a cada um dos seus filhos que pergunta ao Senhor nas suas aflições até quando. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus que não está longe de teus filhos. Os teus ouvidos não estão agravados que não possa nos ouvir. E muito obrigado por saber que o Senhor nos mima com tanto carinho e nos cerca por trás e por diante com a tua mão poderosa. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento, Pai, te apresentar o mensageiro Ronald, Senhor, e toda a sua família, com as suas necessidades e também, Senhor, suas limitações, que o Senhor venha ser a sua força em todos os dias da sua vida. Quero também te apresentar o Arthur, Senhor. Tu sabes qual é o problema dele e como resolver, porque nenhum de nós poderemos fazer a não ser o Senhor. Quero também que o Senhor alivie o coração do teu servo, que viria estar com o irmão Ronald no trabalho missionário. Que o Senhor aquiete o coração dele com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo para com seu Pai. Espírito Santo, coloco também a Rutinha nas tuas mãos e sua família. Só tu sabes quais são os crisóis que ela está passando nesses dias e só o Senhor tem o alívio, o bálsamo certo para a sua ferida. Espírito do Senhor, coloco também a Maria Barreto e família, a Fátima e família, a Rosângela e família, e também, Senhor Deus, a Heloísa, a Cesiane e todos, meu Pai, que se encontra no momento precisando da tua mão auxiliadora. Cuida também, Senhor Deus, de todos nós. Por favor, durante todo esse dia, seja conosco, dirige os nossos passos e não permita que os nossos lábios venham ficar encerrados sem passar essa mensagem àqueles que precisam saber que o Senhor é a sua graça. É no nome de Jesus que oramos
e já te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aurenice, minha querida, seu microfone está fechado. Ok. Agora sim, ok. Em uma noite eu sonhei que numa praia encontrei duas pegadas na areia deixadas por mim. E ao meu lado alguém outras pegadas deixou. Era o Senhor que comigo andava também. Não temas, porque contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo com a minha destra fiel. E se algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar sempre andando ao teu lado para te amparar. Quando olhei para trás, só uma pegada encontrei. Justo agora que eu mais precisava de ti, de ti. Tu me disseste, Senhor, sempre contigo estarei. Nos meus momentos de angústia, tristezas e dor. Não temas, porque contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo com a minha destra fiel. E se algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar sempre andando ao teu lado para te amparar. Não temas, porque contigo eu estou. Não te assombres, porque sou teu Deus. Te fortaleço, te ajudo com a minha destra fiel. E se algum sonho te perturbar, jamais acorde, porque vou estar te carregando no colo para te amparar. Te carregando no colo para te amparar. Senhor Jesus. Amém. Que todos possam sentir Deus carregando no colo, amém? Amém. Esse é meu singelo desejo, a oração e esse louvor para todos e para Deus também, amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, minha irmã Ronald. Tenham um bom dia, todos tenham um bom dia, e com esse pensamento, com esse sentimento de que o Senhor está nos carregando no colo, nós vamos nos despedir um dos outros. E eu desejo a todos um dia feliz na presença do Senhor, e que Amém. o Espírito Santo do Senhor possa te acordar novamente, em tempo hábil, para estarmos juntinho aqui adorando ao Senhor, às 5 da manhã, horário de Brasília. Que Deus Amém. te abençoe e te guarde. Fiquem todos com Deus. Um bom Amém. dia a todos. Até amanhã. Até amanhã. Até Bom dia amanhã. a Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Deus abençoe. Bom dia. Amém. Até amanhã, pessoal. Até amanhã.